Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bem, meus amores pequenos e pequenas, hoje nós estudaremos sobre os povos originários e a produção do espaço. Os povos originários são quem? São aquelas pessoas que chegaram primeiro a habitar em um continente, em um país, em um município, em uma cidade, em um bairro, certo? Por isso que fala originários, ok? Então, gente, nós estudamos já as principais formas de produção do espaço, certo? Na sociedade e na sociedade que vivemos, né? Que é caracterizada aí pela rápida transformação das paisagens e pelo crescimento, tá certo? Pelo crescimento das ações humanas sobre a natureza, o impacto, né? Aliás, o impacto crescente. Porém, existem sociedades que produzem o espaço de modo diferente, certo? Essas sociedades são formadas pelos povos originários. Os povos originários, gente, são os primeiros habitantes de um território, como eu já disse, certo? Os mais de 200 povos indígenas que vivem hoje no Brasil, eles são descendentes dos povos originários que viviam aqui antes, bem antes da chegada dos portugueses no ano de 1500. Então, apesar de utilizar os recursos naturais para garantir a sobrevivência, a ação dos povos originários transforma as paisagens de maneira mais lenta e com menores impactos na natureza. Isso acontece porque o modo de vida desses grupos, né, está bastante integrado à natureza, ou seja, o índio, ele ama a natureza, ele conserva, preserva a natureza, ok? Enquanto o homem que ele chama civilizado, aliás, se chama civilizados, é o contrário. Eles acabam com a natureza, destroem a natureza. Eu já disse uma vez para vocês, os índios, eles plantam para comer, tá certo? Somente o necessário. Que eles amam a natureza, a terra, chama mãe natureza. Enquanto o homem branco, ele planta para comer e para vender. E com isso, para que ele faça isso, para que ele plante, ele começa a destruir a natureza, desmatar as florestas, tá certo? Sem falar que ainda colocam o quê? Venenos nos alimentos, ok? Para matar aqueles insetos que prejudicam, ok? Então, gente, muitas vezes, né, as terras nas quais os povos originários vivem, né, e as quais eles têm direito, essas terras são cobiçadas por outros grupos, né, que constituem reservas importantes de água, porque nessas terras possui muita água, certo? Vegetação, possui minerais, né, que ainda não foram explorados. Então, o interesse, gente, em explorar esses territórios, ele vem causando conflitos nos mais diferentes lugares do planeta. Para realizar seus objetivos ou seus projetos econômicos, governos e empresas, eles tentam forçar os povos originários a deixar suas terras, apesar das recomendações mundiais de organizações humanitárias e de leis nacionais que garantem seu direito de posse. Existe a FUNAI que cuida dos índios, tá certo? Dos interesses dele, posse, mas o homem
o homem branco está sempre tentando, invadindo as terras dos brancos, dos índios, para poder se apossar e ali eles explorarem aquelas terras de várias maneiras, né? Procurando minerais, seja para poder, além dos minerais, querem também fazer fazendas, desmatar, tá certo? Então isso aí tem sido muito complicado e a causa até de mortes, tá certo? Entre pessoas. Tanto os brancos matam os índios, como alguns índios, às vezes até matam os brancos por quererem se apossar das terras deles. Então, gente, a gente sabe que os índios, eles viviam em aldeias e moravam em umas cabanazinhas, que eu não vou dizer o nome para vocês como era, que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, tá certo? Como atividade, ok? O índio vivia da caça, da pesca, tá certo? Vivia de bem com tudo, até quando chegou o branco para poder escravizar os índios e tomar as terras deles. E hoje em dia, gente, olha, da quantidade enorme de índios que tinha no Brasil na época do descobrimento, índios espalhados, aldeias em vários estados ou municípios, hoje, gente, existe um número muito pequeno de indígenas, tá certo? Então, gente, a nossa atividade de hoje é o seguinte: eu quero que vocês me digam como eram chamadas as casas onde os índios moravam. A segunda, de que os índios se alimentavam. E a terceira e última, no município onde você mora, no caso aí, Maracanaú, tem índios? Como é chamado a tribo deles? Pronto. São essas três perguntas que eu quero que vocês copiem e respondam no caderno, que eu irei corrigir e enviem, tá bom? Repetindo, como eram chamadas as casas onde os índios moravam, a outra, de que os índios se alimentavam, e a terceira, no seu município, no caso é Maracanaú, existem índios? Como é chamado a tribo deles? Ok, gente? Então façam que eu aguardarei. Um cheiro e um queijo.